CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos iniciando mais uma manhã de estudo. Hoje o livro Céu e Inferno, onde daremos continuidade no ponto em que paramos semana passada. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente, para o que possa progredir. Querido Jesus, nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, com os benfeitores da nossa casa, a quem em Teu nome chamamos para nos ajudar, nos inspirar, o altivo, o professor José Jorge, o patrono desse estudo, o nosso Dr. Erma, o Baltazar, enfim, Antônio de Aquino, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, iniciaremos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. Vocês estudaram lá em cima agora o Livro dos Espíritos? Quem deu aula para vocês? Adilane? Ah, tá. Vamos aqui para o céu e o inferno. Nós estamos na questão do inferno cristão, não é? Nós vimos o inferno. Lembra que semana passada vocês vieram, a gente estava falando do inferno pagão? Né, que o inferno pagão, o que é o inferno pagão? Os pagãos eram aqueles antes do cristianismo, que como o homem sempre teve um senso de justiça e sempre teve nele a intuição que há algo a mais do que o corpo físico, há alguma coisa a mais do que o corpo físico, o homem sempre teve a intuição de uma pena ou de um gozo futuro, sempre teve, desde que o homem é homem. Então, os pagãos, isso aí bem antes do cristianismo, idealizaram um local de tormento e um local de bem-aventurança. E o que a gente tem dessas ideias é o que vem através da mitologia. A mitologia grega, mitologia romana, que eles criavam os mitos. O mito é algo criado pelo homem, mas que eles idealizam algo. Por exemplo, eles criavam alguém que tomasse conta do inferno pagão. Eles criavam alguém que era responsável pelas chuvas, pelo casamento, pelos raios que caíam do céu, enfim, e dava um nome. Dizia que era o Deus do trovão, o Deus do casamento, o Deus vários deuses. Então isso vem da história antiga, da mitologia. E o inferno pagão, a gente está estudando o inferno, já estudamos o céu. O inferno pagão era uma pena individualizada. E eles começaram mais tratando das penas para os reis, que os reis eram muito responsáveis.
porque tinha responsabilidade sobre uma população. Então, quando o rei era mau, ele respondia por isso. E ele veio tratando dessa pena individual. O inferno cristão também foi criado pelo homem, é o que nós vamos estudar agora. Entenderam? Alguma pergunta? Não. Então, eu vou ter que ler. Eu sei que ler às vezes cansa vocês, mas eu vou ter que ler. Mas vou explicar tudo que eu ler. E o que vocês não entenderem, vocês me perguntam. Tá? Tinha tanta gente, só diminuiu a turma assim? Por causa do feriado, né? Então vamos lá. Inferno cristão. O inferno, aquilo que vocês ouvem lá, quem vai na igreja, vai para o inferno. Da onde surgiu o inferno? O padre fala assim, quem for mal vai para o inferno. O pastor diz a mesma coisa, né? Então vamos lá. A opinião dos teólogos, Deus. Teólogo é que estuda sobre Deus. Certo? A opinião dos teólogos sobre o inferno está resumida nas citações a seguir. Essa descrição, sendo tirada dos autores sacros, o que são autores sacros? E da vida dos santos, que trata lá das religiões, desses estudos religiosos. Então, ele está dizendo aqui, vamos lá. Esta teoria, essa descrição sendo tirada dos autores sacros e da vida dos santos, pode ainda ser melhor considerada como a expressão da fé ortodoxa nessa matéria, porquanto é a cada instante reproduzida, com algumas variantes consideradas pequenas nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. O que eu li aqui? O inferno cristão veio de duas vertentes. Dos autores sacros, que trata lá da religião católica, e dos santos, aqueles que viam o mundo espiritual e descrevia como é que era o inferno. Vem daí. Tudo bem? Ficou claro ou tá difícil? Vamos lá. Os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno também podem ser considerados como puros espíritos porque só sua alma ali desceu. Então, para a Igreja Católica ainda tem os demônios. São puros espíritos, porque eles não têm matéria nenhuma. É por isso. E eles estão condenados ao inferno. Suas ossadas, restituídas ao pó, transformam-se incessantemente em ervas, em plantas, quer dizer, a ossada deles, né? Em frutos, em minerais, em líquidos, sofrendo, sem o saber, as contínuas metamorfoses da matéria. Metamorfose é a transformação da matéria. Mas os condenados, como os santos, devem ressuscitar no último dia e retomar para não deixá-lo mais um corpo carnal, o mesmo corpo sob o qual eles foram conhecidos entre os vivos. O que irá distingui-los uns dos outros é que os eleitos ressuscitarão em um corpo purificado e resplandecente, e os condenados em um corpo sujo e deformado pelo pecado. Portanto, não haverá no inferno somente puros espíritos, haverá homens assim como nós. O inferno é, por consequência, um lugar físico, geográfico, material, uma vez que será povoado por criaturas terrestres,
tendo pés, mão, boca, língua, dente, ouvido, olhos, semelhante ao nosso sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Então, vamos lá. O que ele está dizendo aqui? O Kardec está dizendo. Ele copiou isso da igreja. Quem trouxe essa teoria foi a igreja. Depois, com a reforma protestante, com Martinho Lutero, com Calvin, Lutero veio no século XVI, 1500 e pouco. Se fundou o protestantismo, porque ele protestou. Daí o nome protestante. Eles hoje se chamam evangélicos, e se autodenominam evangélicos, mas é a mesma coisa que protestantes, porque eles protestaram. Eles pertenciam à igreja. Martinho Lutero era um padre que protestou contra o Papa. Ele não aceitou a infabilidade papal, ele não aceitou a venda das indulgências, ele não aceitou uma opção de coisa que a igreja fazia. Protestou, fundou o protestantismo. São as igrejas que a gente tem hoje aí, evangélica. E eles criaram o inferno, mas esse inferno foi criado pela igreja. Como é que esse inferno? Quando diz assim, vocês vão para o inferno, lá na igreja, ele diz que o inferno é um lugar que tem um espírito puro, não é o espírito puro como a gente fala aqui dos espíritos puros, é um puro espírito. Ele é só espírito, o demônio. Por isso que o demônio não sente dor. O demônio. E o homem, e o inferno é um lugar geográfico, como ele disse, é um local geográfico. O que é um lugar geográfico? Onde é que fica a Bahia? Todo mundo sabe, geograficamente a Bahia está no Nordeste brasileiro. Tal latitude, tal altitude, a leste do país. Então, é um lugar. Onde é que fica Santa Luzia? Santa Luzia fica ali, situado num lugar em Vargem Grande ou pequena? Santa Luzia, Vargem Grande ou pequena? Vargem Grande. O César Maia está situado aqui em Vargem Pequena, então tem um lugar determinado, geográfico. Isso que é lugar geográfico. Você vai lá. Para o inferno dos cristãos, o inferno é um lugar geográfico. Existe esse lugar. E como que as pessoas vão para o inferno? E que pessoas não vão para o inferno? As pessoas vão morrer. No dia do juízo final vai ter um julgamento. E as pessoas que se salvarem vêm com um corpo bonito. E as pessoas que forem mais vêm com um corpo feio, todo torto. Esses vão queimar no inferno. Além de estar com o corpo torto, ainda vai ficar queimando, né? Vai ficar lá no inferno sofrendo, porque foram maus, pela eternidade. Essa é isso mesmo que eles dizem. No púlpito, olha, eu estou no púlpito, isso aqui é um púlpito. O padre usa o púlpito, o pastor usa o púlpito, eu estou usando o púlpito. O púlpito é esse lugar que a gente fala. Varia um pouco, uns falam de um jeito, outro de um jeito, mas basicamente é isso, o inferno é isso. Entenderam? Vocês viram lá a música do Michael Jackson? Filho, né? Aí saíram lá os zumbis, né? Tudo torto, não sai? É aquilo ali. Quem vai para o inferno vem assim, todo torto, tudo feio. Tá? Vocês estão rindo? Mas essa é a ideia. Ou vocês acham que o Michael Jackson criou aquilo ali? Ele copiou. Dizem que o inferno é daquele jeito, ele fez. Então, no dia, vão sair das catacumbas e vão para lá. Tá legal? Vamos continuar mais aqui. Vocês vão me dizer se essa ideia é uma ideia que vem de Deus, né? Vamos lá. Onde está situado o inferno? Também tem que saber onde é que está o inferno. Alguns doutores o colocaram no próprio interior da nossa Terra. Outros em não sei qual planeta. Mas a questão não foi decidida por nenhum concílio. O que eram os concílios? E tem até hoje o concílio. Concílio de Nicéia, concílio de Trento, concílio... O concílio era uma reunião.
O Papa, com os bispos, faz uma reunião e nessa reunião eles tomam uma decisão. Então, o Concílio de Constantinopla tomaram tal decisão. O Concílio de Trento tomou tal decisão. O Concílio de Nicéia, entendeu? Então, os concílios, portanto, sobre esse ponto estamos reduzidos à conjectura, porque não teve nenhum concílio para isso. A única coisa que se afirma é que o inferno, em qualquer lugar em que esteja situado, é um mundo composto de elementos materiais, mas um mundo sem sol, sem lua, sem estrela, mais tristes, mais inóspito, mais desprovido de lodos, mais desprovido de todo germe e de toda aparência do bem, do que as partes mais inabitáveis deste mundo em que pecamos. Então fizeram um lugar horroroso do inferno. Não tem dia, não tem noite, não tem estrela, não tem sol, não tem lua. Que lugar é esse? Tá igual aquela musiquinha da Casa Torta, né? Eu moro numa casa torta que não tem nem janelinha, nem porta. Né? Não tem? As crianças não cantam? Casa não tinha teto, a casa não tinha nada. Esse aqui é o inferno. Mas no inferno tem fogo, hein? Os teólogos ponderados não se aventuram a descrever como os egípcios, os hindus e os gregos todos os horrores dessa morada. Eles se limitam a apresentar como amostra o pouco que as escrituras dela descrevem. Então o que tem lá? O pântano de fogo e de enxofre do Apocalipse. E os vermes de Isaías. Então, está lá uma anotação de Isaías no Antigo Testamento. Esses vermes formigando eternamente sobre os cadáveres do Tofel, e os demônios atormentando os homens que eles corromperam, e os homens chorando e rangendo os dentes, de acordo com as palavras dos evangelistas. Olha que é o inferno. Você tem cara que vai para o inferno. Não, você eu tenho certeza que essa camisa do Flamengo você vai queimar lá. Então fica lá queimando e o demônio fazendo o outro sofrer. Que coisa esquisita, né? Triste. Não chegamos lá ainda, mas será que Deus criou o inferno para isso? Santo Agostinho não concorda que essas penas físicas sejam simples imagem das penas morais. Ele vê em um verdadeiro lago de enxofre Santo Agostinho, hein? Ele foi canonizado pela igreja, por isso que a visão do inferno é traduzida pelos teólogos e pelos santos. Santo Agostinho diz que é um lago. Um lago de enxofre. Vocês sabem o que é enxofre? O que é enxofre, Roberta? É um mau cheiro, né? Então a gente bota enxofre na água, botava antigamente para purificar uma pedra de enxofre. Então é um lugar sujo, fedorento, cheio de verme e serpente. Serpente verdadeira. Se encarniçando sobre todas as partes dos corpos dos condenados, juntando suas mordidas às do fogo. Caramba, além de ser mordido por cobra, ainda tem fogo, a mordida de fogo, hein? Que lugarzinho é esse? Ele pretende, de acordo com o versículo de Marcos, que esse fogo estranho, ainda que material como o nosso agindo sobre corpos materiais, os conservará como o sol conserva a carne das vítimas. Mas os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a dor desse fogo que queima sem destruir. Ele penetrará sob sua pele, ficarão embebidos e saturados dele em todos os seus membros, e na medula de seus ossos, na pupila dos seus olhos, e nas fibras mais ocultas, mais sensíveis do seu ser. A cratera de um vulcão, se pudesse nela mergulhar, seria para eles um lugar refrigerante de repouso. Que coisa, hein? Vocês entenderam o que eu li aqui?
Então, para o Santo Agostinho, o inferno é isso. Quem já queimou o dedo na panela quente? A gente só faz assim e dói, né? E se derramar, imagine derramar um leite quente no corpo. Ou uma água fervendo. Dói, né? Isso é refrigerante para o inferno. A dor é queimado nas pupilas, como ele falou, na língua, no ouvido, no corpo inteiro, na pele, e não para de doer. Para sempre, pela eternidade. E é um fogo que nunca se apaga. Que Deus cruel esse, hein? Que Deus ruim esse, perverso, que criou um inferno desse. Só em ler isso aqui, o que é o inferno, isso está escrito. Vocês já estão contra o inferno, né? Não pode existir um lugar desse, não é lógico. Vocês vão saber a história do demônio daqui a pouco, quando falar do demônio. Vocês vão até rir. Vocês vão acreditar, quem acredita na história do demônio, acredita no Chapeuzinho Vermelho, em Papai Noel, em Saci Pererê. Hã? Coelhinho da Páscoa, é. Pois é. Que coelhinho bota ovo de chocolate. Vocês estão vendo como é importante a gente estudar para saber? Agora vocês também não vão sair daqui e arrebentar a boca do balão. Oba, não existe inferno, então posso fazer o que eu quiser. Vamos lá. Assim falam com toda segurança os teólogos mais tímidos, mais discretos, mais reservados, não negam, aliás, que haja no inferno outros suplícios corporais. Dizem somente que para falar disso não têm um conhecimento suficiente, tão positivo pelo menos quanto o que lhes foi dado sobre o horrível suplício do fogo e do repugnante suplício dos vermes. Além do fogo, tem as cobras mordendo e os vermes corroendo a gente. Mas a tua carne nunca se acaba. E ainda, mas existem teólogos mais audaciosos, os mais esclarecidos, que fazem descrições mais detalhadas, mais variadas e mais completas do inferno. E ainda que não se saiba em que lugar do espaço esse inferno está situado, há santos que o viram. Eles não foram para lá com a lira na mão, como Orfeu, nem empunhando a espada como Ulisses. Eles foram transportados em espírito. Santa Teresa está entre esse número. Então, ainda tem santo que viu esse inferno. Santa Teresa d'Ávila, né? Nasceu em 15 de outubro de 1582. Vamos lá. Parece, de acordo com a narrativa da santa, que existem cidades no inferno. Ela ali viu pelo menos uma espécie de rua longa e estreita, como as muitas que se vêem nas cidades antigas. Entrou nela, caminhando com horror, sobre um terreno lamacento, fétido, onde fervilhavam monstruosos répteis. Olha só, ela ainda escreve que viu tudo isso, que lá é um inferno. Lá vão para as pessoas ruins. Mas foi detida em sua marcha porque uma muralha que obstruía a rua. Nessa muralha havia um nicho onde Teresa se acocorou sem saber como isso aconteceu. Era, disse ela, o lugar que lhe estava destinado, se ela abusasse durante sua vida das graças que Deus derramava sobre sua cela em Ávila. Ainda que tivesse se introduzido com uma facilidade maravilhosa nesse nicho de pedra, ela, no entanto, não conseguia sentar-se, nem deitar-se, nem ficar em pé, muito menos ainda podia sair dali.
Essas horríveis muralhas, abaixando-se sobre ela, envolviam-na, apertavam-na como se estivesse vivas. Parecia que a sufocavam, que estrangulavam e ao mesmo tempo a esfolavam viva e cortavam seus em pedaços. Olha só, o inferno, a Teresa d'Ávila viu, tinha muralha, essas muralhas eram vivas, te apertavam, arrancando pedaços de você, isso antes de você ir para o caldeirão, né? Arrancando pedaço, te cortando. E você não podia sentar, deitar, nem ficar em pé. Como é que você ficava ali, hein? Que coisa maluca, né? Esse é o inferno deles. Alguém quer ir para lá? Aí o padre diz assim, padre não, bispo, se vocês não me derem, vão para lá. Aí o pessoal fica com medo, né? Alguns dizem assim, né? Se não botarem aqui, ó. Então, um lugar de angústia, de dor, sem esperança de socorro, um espetáculo intolerável. Esse era, sem dúvida, apenas um pequeno recanto do inferno. Era um pequeno recanto do inferno. O inferno é muito mais do que isso. Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos. Viram no inferno grandes cidades, todas em chamas. Babilônia, Nínive, a própria Roma, seus palácios, seus templos incendiados, todos os seus habitantes acorrentados, o traficante em seu balcão, os padres reunidos com cortesãos em salas de festins e vociferando em suas cadeiras, das quais não podiam mais se levantar, e levando aos seus lábios para se saciarem, taças de onde saíam chamas, criados ajoelhados em cloacas ferventes, os braços estendidos, e príncipes de cujas mãos escorria sobre eles o ouro derretido em lava devoradora. Oh, caramba, só tem coisa ruim nesse inferno, não tem nada de bom. Não viram no inferno planície sem limite, que camponeses famintos cavavam e semeavam. Eu já vou parar já de falar tanta coisa ruim, tá? Mas sabia que isso aqui é o que está escrito? É isso que está escrito lá. Para a igreja, o inferno é isso. Porque o santo foi lá, santo não mente, santo não se engana, o santo viu tudo isso. Você vê quanta imaginação. Esse inferno aqui é pior do que o inferno do pagão. Só vou ler mais um pedacinho, para vocês não ficarem com medo de ir para lá, tá? Só mais um pedacinho. Aí, semana que vem, a gente continua. Pessoas famintas cavavam e semeavam, e como nada se desenvolvesse nessas planícies fumegantes dos seus suores, nem de suas sementes estéreis, os camponeses se devoravam entre si. Olha, não tinham o que comer, cavavam, não achava nada, com muita fome, um comia o outro, mas ninguém morria, continuava se comendo sem morrer. Planícies fumegantes dos seus suores, nem suas sementes estéreis, os camponeses se devoravam entre si. Após o que tão numerosos quanto tão magros. Existem os que viram o inferno, montanhas repletas de precipício, floresta, sangue, redemoinho, neve, deserto de gelo, barco, desesperados vagando sobre mares. Em uma palavra, revia-se tudo. Pagãos viram refluxo, até... Caramba, depois a gente vai continuar falando do inferno. Aí, já, a gente está comparando aqui, né, um inferno cristão com o inferno pagão. Então a gente vai parar aqui. Lá embaixo, efetivamente, tá? A gente vai parar aqui. Para a semana que vem a gente continuar. Mas vamos falar um pouquinho. De novo, vocês não têm intuitivamente que quando morrer algo vai continuar?
independente do que a gente ensina aqui. Vocês não têm isso dentro de vocês? Que a vida não acaba aqui? Eu tenho certeza que vocês já sonharam alguma vez com um ente querido que morreu, né? Vocês já sentiram perto de vocês alguém? Já viram um vulto? Já viram? Já? Pois é. Então, esses espíritos, esses chamados mortos, nós sabemos que não estão em lugar nenhum. Eles estão por aqui, pela terra. Eles não foram para o inferno, mas também não foram para o céu, porque eles estão aqui. É esse entendimento que a gente vai ter, que a gente tem na doutrina espírita. O inferno é isso, esse inferno é incompatível com a bondade de Deus, quer dizer, não coaduna com a bondade de Deus. Não, você sabe que seria incompatível? Eu estou falando difícil? Não é compatível com a bondade de Deus. Se Deus é bom, por que Ele deixou criar um inferno desse? E para sempre. Vocês já viram garotos aí de 12 anos, 13 anos no mal, assaltando, matando, fazendo maldade, não tem? E morre. Aí morre no tiroteio. Ele está dizendo que esse garoto que ficou 12 anos no mal, ele não ficou 12 anos no mal. Ele começou com 6, 7 anos, né? Aí como é que é seu nome? A Dayana está perguntando se um espírito desse pode entrar no corpo de uma outra criança. Olha, se a criança pode sim, pode influenciar muito uma criança, como influencia um adulto. Mas não é justo que um espírito desse vá para o inferno para sempre, nunca mais sai de lá porque ele fez o mal numa vida. O que acontece? A gente reencarna até se melhorar. Agora, vocês aprenderam lá no Livro dos Espíritos, estão aprendendo. Os espíritos influenciam em nossas vidas, está na questão 458. O Kardec pergunta, os espíritos influenciam em nossa vida? Sim, muito mais do que imaginais, acho que é a 459. Frequentemente são eles que nos dirigem. Os espíritos influenciam a nossa mente, a nossa vida. E vocês podem ver que a vida não é fácil para todo mundo. Aliás, não é fácil para ninguém. Vocês estão morando num lugar difícil, numa comunidade difícil. Quando faz sol, esquenta como um inferno. E quando chove, chove feito um inferno, né? Perderam tudo agora com essas chuvas. Chega na época do sol quente. É mosquito e calor, não é? Nem todos têm um ventilador. Aqui, a gente ouve vocês pedindo. Aí alguém chegou para mim e pediu, seu Nilton, quando tiver um ventilador, você me arruma? Que eu sei que não tem ventilador. Quando o senhor tiver uma televisão, o senhor me dá? Mas vocês sabem quantos pedem isso? Todas vocês quase. Se eu tivesse aqui hoje 30 ventiladores, 50, 100, sairia todos eles. Por causa da dificuldade. Essa vida não é um verdadeiro inferno. Mas vocês sabem que não vão ficar ali para sempre. Isso vai passar. Vocês conseguem vir aqui, passear, vem aqui conversar. Tem gente que se preocupa com vocês. Nós aqui não somos bonzinhos, nós somos iguais a vocês. A gente está aqui procurando melhorar, mas a gente já conversa, já dá a ajuda que pode, consegue um ventilador, a gente dá, consegue alguma coisa, a gente pede, porque não dá para a gente comprar tudo, para auxiliar vocês. Então Deus nos dá a oportunidade da gente vencer, por nós mesmos. Porque, quiçá, em outra vida, a gente não foi rico, a gente não desprezou, não se preocupou com ninguém. Aí quando morrer, vai aprender a lição. Vai dizer assim, caramba, é muito ruim sofrer.
É muito ruim de noite eu ficar sem dormir porque o mosquito não me deixa dormir. É ou não é? É muito ruim eu morar numa casa, mas quando chove eu perco tudo. É muito ruim eu ver meu filho chorar com fome e eu não ter o que dar para ele. Não precisa homem nenhum criar o inferno. O inferno a gente constrói, ou o céu a gente constrói. Assim como tem muitas de vocês, eu estou falando aqui para quem nos ouve de casa, que a gente está conversando com as nossas irmãs da comunidade. Tem muitos de vocês que são resignados, apesar de tudo, oram como vocês, agradecem a Deus, não reclama, já está acostumado, não reclama. Eu sei o que é isso, a minha casa já encheu, eu já perdi tudo. Eu já morei em barraco, eu já morei no morro, em barraco. A minha água era água de poço, o telhado era de zinco, o chão era de cimento, a minha cama era o sofá, que eu dormia eu, meu irmão e minha irmã. Então eu sei o que é isso. Mas a vida, nós nos esforçamos, conseguimos sair dessa situação. Estudamos, trabalhamos, estamos vivendo. Vocês têm possibilidades de sair dessa situação e irão sair. Pode ser que fique a vida inteira nessa vida de luta, de dores, mas isso passa. Tudo passa. Esse inferno que a igreja fala, que os cristãos falam, é muito cruel. Isso não existe, isso se conceberia numa época em que o homem era mau. Não é que nós já somos bons, mas pelo menos nós já desenvolvemos a nossa inteligência. E a razão nos diz que não existe um lugar desse. Não existe. Mas para algumas religiões ele tem. Tanto que fala, você vai para o inferno. Não é? Tem religião que diz assim, se você não ficar aqui nessa igreja, nessa comunidade, você vai para o inferno, não tem? Tem lugar, vocês sabem que diz que aqui no centro espírita, isso aqui é um inferno. Eu sou o chefe dos demônios daqui. Aí vocês, mas o seu Nilton é gente boa, mas o demônio se faz de bonzinho para levar todo mundo para lá depois. Cuidado, não é assim? Mas é ou não é isso que dizem? Não é? Não é? Pois é. Mas isso é lógico? Eu tenho cara de demônio? Não é? Pois é. Quando eu abro a boca é para falar o que eu estou dizendo. Ou no sábado. Daiana, você só chega atrasada. Levanta o tempo todo. Não presta atenção em nada e não quer ser chamada atenção. Agora, eu brigo com vocês com raiva. Vocês me vê dando bronca lá, mas eu estou com raiva. Vocês não sentem raiva em mim. Vocês não sentem raiva. Tanto que vocês não ficam com raiva de mim. Porque eu falo duro, mas falo pelo bem de todos. Dá para a senhora ficar quieta aí? Dá? Não é assim que eu falo? Então, não é o que você está dizendo. Então, a gente está tentando melhorar. Eles dizem essas coisas da gente, mas não é verdade. Como o inferno não é verdade, ele não existe. Como o demônio, nós vamos ver aqui também, do jeito que eles colocam, o capeta, Lucifer, não existe. Vocês vão entender isso daqui a pouco, como isso foi criado. Vocês estão entendendo como foi criado o inferno. Depois vocês vão entender como foi criado o anjo e como foi criado o demônio. E como nós vemos isso. Como que a doutrina vê isso. E mais para frente a gente vai ver os espíritos se comunicando.
Espíritos felizes, Kardec dividiu. Espíritos em condições medianas, espíritos suicidas, espíritos endurecidos, espíritos em expiações terrestres. Aí vocês vão ver um espírito doente que sofria muito, criança, chorando, gritando. Aí ele morre, Kardec pergunta, por que você sofria tanto? Ele vai dizer por quê. Nós vamos ver tudo isso aqui, devagarinho a gente vai vendo. Para vocês entenderem melhor a vida, o que a gente é, o que a gente está fazendo aqui. E para onde a gente vai quando a gente morrer. Porque todo mundo vai morrer. Vai ou não vai? Começa por aqui, ó. Hã? Dayana, quando você morrer, você vai para onde, Dayana? Se existir inferno, você ia para lá, Dayana. Você é boa, né, Dayana? Então, é o que a gente está dizendo. O que vai para debaixo da terra é o corpo. A alma continua. Vamos? Parou na página 82. Há lá embaixo, efetivamente, demônios que, para melhor atormentar, a gente vai continuar falando do inferno, tá? Mas vamos lá, mas a gente vai tirar um tempinho de 10 minutinhos, como tiramos agora, para descontrair um pouco. Vamos rezar, pedir pela alma da Dayana. Vamos pedir agora a Jesus, rogar a Deus e a Jesus por todos nós, para que tenhamos um pouco mais de calma, um pouco mais de tolerância para com o outro. Rogamos a Jesus que nos ajude a ter um pouco mais de paz, que saibamos compreender um outro, que saibamos usar dos recursos que já possuímos para mitigar a dor do outro, diminuir a dor do nosso irmão. E um dia vivermos num paraíso, a terra ser transformado num paraíso, num mundo de alegrias, num mundo de felicidade. Para isso, a doutrina espírita tem norteado o nosso caminho. Bendita a doutrina espírita, bendito Allan Kardec, bendito seja Jesus, bendito seja Deus nosso Pai. Em nome do altivo, dos dirigentes da nossa casa, em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Céu e o Inferno. Que assim seja.